tome um assento. Enquanto você se senta, nós estamos, na verdade, na minha cabeça, a série pentecostal terminou no domingo passado, na última ministração, mas ainda temos no norte a gente chama de rebarba, temos um pinguinho, um chorinho no final. E vindo para cá na estrada, eu estava ministrando hoje de manhã na nossa igreja lá no campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e eu vim ouvindo a ministração do pastor Adriano na nossa escola bíblica dominical. Se você não vem, você é o nosso convidado. Nós iniciamos hoje a revista de 1ª e 2ª Samuel. Para mim, um dos livros mais extraordinários, onde eu mais prego, fala da vida de Samuel, da vida de Saul, da vida de Davi, e dos reis de Israel, da introdução da monarquia em Israel. E existe muito aprendizado e muita riqueza nesse texto. Então, já que de manhã o pastor Adriano ministrou de maneira didática e aprofundada esse texto de 1 Samuel, eu vou querer usar o mesmo texto que, já que ele levantou o martelo e o prego, eu vou pregar um pouquinho sobre 1 Samuel, no capítulo 1, e eu quero tirar alguns ensinamentos, junto com a igreja, sobre a história extraordinária de 3 personagens que são apresentados: Eucana, Ana e Samuel. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura do 1 ao 7 aqui, e depois eu quero tirar alguns ensinamentos para toda a igreja entender e aprender, e às vezes até se empolgar. Quem sabe eu não te vejo aqui semana que vem na escola bíblica dominical, para a gente aprofundar ainda mais esse texto e esta história maravilhosa. Olha o que diz o texto em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Começa o problema aí. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E o problema aprofunda aí. Este homem subia da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6, olha o que diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Se você não conhece essa história, é novo na igreja, ela não pode ter filhos, ela vai até o Senhor, ela faz uma oração como ela nunca fez. Quando ela sai dessa oração, o semblante dela não é mais o mesmo. Ela deita com seu marido naquela mesma noite. Quando ela volta da viagem e ela é engravida, ela tem um filho ao qual ela coloca o nome de Samuel. E quando o menino completa 3 anos de idade, ela entrega o voto que ela iniciou ao Senhor, porque o voto dela foi: se tu me dá um filho, eu te darei um servo, te darei um sacerdote. Ela leva ele até o templo, e esse menino cresce num ambiente onde futuramente ele seria o sacerdote definitivo. Ou seja, ela ora, e depois de um tempo a sua oração tem resposta. A vida é feita de estações. Existe a estação que a gente ora, existe a estação que a gente espera, e existe a estação que a gente recebe a resposta da oração. E todos nós passamos por desafios assim.
Todos nós temos uma carência, uma dificuldade. Cada um, se eu sair entrevistando um por um aqui, alguém vai falar: pastor, eu estou buscando uma oração e uma resposta de Deus. Pastor, existe algo na minha vida que precisa ser transformado e ainda não foi, mas eu estou buscando incessantemente. Então muitos aqui estão trabalhando, estão se esforçando, mas entendem que precisam orar, porque existem coisas que o nosso intelecto, que o nosso talento, que a nossa sabedoria humana não consegue alcançar. Só Deus pode fazer algumas coisas por nós. É por isso que a gente ora e busca a Deus para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então todo mundo passa por dificuldades. O problema da vida não é ter dificuldade, o problema da vida é como é que eu resolvo elas. É aí que nasce, aí que é a raiz de todas as problemáticas. Não é o problema em si, mas quais recursos eu busco e procuro para resolver os meus problemas. Eucana, segundo o texto, é um homem de Deus. Todo ano ele leva toda a sua família. Todo mundo adora, é um homem correto, é um homem justo, é um homem ético. Mas eu posso falar uma coisa para você? Falta sabedoria em Eucana. Sabedoria para entender que ele sabe que a sua esposa não pode ter filhos e está orando para ter. Será que ele pode esperar e entender que o Deus que ele serve pode fazer aquilo que ele necessita? Então, o erro dele foi entender que ele poderia resolver do jeito dele algo que era para Deus resolver. Erro similar ao que Abraão cai junto com a sua esposa. Já que ela não pode ter, Deus prometeu: deita com a tua serva, deita com a tua mulher, ela vai te dar um filho, e aquilo que Deus prometeu vai acontecer a partir dela. Só que Deus não disse que é a partir dela, é a partir de você, Sara, é a partir de você, Ana. Então às vezes a gente não tem paciência, e a nossa impaciência, ela cria resultados catastróficos, porque a gente não quer esperar o tempo da resposta e do processo do trabalho de Deus. A gente quer buscar atalhos para resolver um problema, achando que nós estamos ajudando Deus a fazer cumprir a palavra e a promessa e o voto que Ele tem. Não busque atalhos, busque a Deus. Espere o tempo de Deus para a sua vida, porque Deus tem um tempo de resposta. Então lembre-se disso, que a minha falta de paciência me faz gerar algo que agora é prazeroso, mas depois irá se opor ao meu destino. Porque não é isso que acontece na vida de Eucana, e Ana e Penina. Ele precisa resolver um problema agora, porque ele também tem uma falta. Ele quer ter filhos, ele quer brincar com os filhos, ele quer ter uma posteridade, só que a sua esposa no momento não pode oferecer. Então ele acelera o processo, ele busca um atalho, e ele tem uma boa notícia: Penina está grávida da primeira vez, Penina está grávida da segunda vez. O texto fala que todo ano ele subia com Ana, Penina e seus filhos e filhas. Toda vez que Penina falava: estou grávida, era uma alegria para ele naquele momento, porque lá na frente, aquilo que ele gerou no momento de escassez, de falta, de carência, vai botar o dedo na cara da promessa dele e falar: eu cheguei primeiro. Porque o texto fala isso. Todo ano que subia, Penina ia até Ana, na linguagem do André de hoje, e colocava o dedo na cara dela falando: eu tenho filho e você não, eu sou frutífera e você não. Esfregava a gravidez na cara da outra. E qual era a reação dessa mulher? Ela chorava e nem comia. E você entende? Eucana é um esposo amoroso. O texto fala, amava mais a Ana. Tanto que quando ela chorava, Eucana ia até ela e falava: por que você está chorando? Não sou eu o suficiente para você? Não sou eu o seu esposo melhor do que muitos filhos para você? Só que ele não entendia que o problema dela não era apenas que ela não tem filho, mas ela tem que lidar com o erro da falta de paciência do seu esposo. Porque agora tem duas mulheres vivendo na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Uma tem filho e outra não. E a que tem filho ele não ama, e esfrega na cara de quem ele ama que ela tem filho. Você pode imaginar, dentro da mesma residência, uma pessoa olhando, não podendo gerar, e Eucana falando: Ana, vem aqui, toca na barriga da Penina, está chutando o bebê. Eu não posso entender isso. Talvez as mulheres podem entender muito bem a dor que é ouvir uma notícia dessa. É amargo. Falta sabedoria. Eu não estou julgando a moralidade e a ética de Eucana. Eu estou julgando a sabedoria. Sabedoria, que é o tema da nossa próxima série de mensagens.
Nós vamos pegar carona nesse troço de inteligência artificial. Nós vamos lançar uma série a partir do próximo domingo. Inteligência espiritual. Todos os esboços das minhas mensagens é o ChatGPT que está fazendo. E quem vai ler a Bíblia vai ser a Alexa. Existe sabedoria de Deus para a sua vida. E quando você anda debaixo da sabedoria que Deus tem para você, você não se atropela lá na frente. Como aconteceu aqui com Eucana. A Bíblia vai falar uma coisa muito esquisita. Vai falar assim sobre esse... Eu estou começando dando fundamento, daqui a pouco começo a pregar. Talvez eu já esteja pregando para muita gente aqui. A Bíblia vai falar que Penina é rival de Ana. O que é estranho. Porque a palavra rival significa competidor. Então quando você compete com alguém, quer dizer que você entra em conflito. Você desafia alguém para que vocês conquistem uma coisa. Uma vai conquistar e a outra não. Mas entenda, Penina já tem filho, Ana não. Estão disputando o quê? Como é que uma pode estar lá na frente da corrida e a outra nem deu a largada da corrida ainda? E o texto fala muito bem. E Penina era rival. Eu aprendo às vezes que rivalidade é algo doentio e pode ser unilateral. Ou seja, você não quer competir com uma pessoa, mas essa pessoa está competindo com você, mesmo você não querendo que ela compita com você. Mesmo você se achando pequeno, tem gente competindo com você. E aí você vai perguntar, mas competindo pelo quê? Ela tem filhos e eu não tenho. Por que que ela está competindo comigo? Não sei, é algo doentio. Se ela está competindo com você, tendo mais do que você, entenda, ela não está competindo para ter o que você tem. Porque você não tem nada. Mas ela está competindo para ter ou ser o que você é. Ei, Ana, se alguém está competindo com você, se alguém quer te denegrir e você não tem o que fazer, não faça nada. Continua indo na presença do Senhor, porque Deus tem esperado e guardado para você algo que ninguém pode tirar. Ana, se levanta e continua, porque Deus é contigo. Aleluia, aleluia. Entende isso? Tamanho do problema que Eucana se coloca, sendo um homem bom, homem temente a Deus, uma pessoa correta. Até porque, e eu não vou entrar nesse mérito, o pastor entrou de manhã, a questão da bigamia era regulamentado, não necessariamente aceito biblicamente, não era, mas regulamentado na cultura e na sociedade daquele tempo. Então na sociedade daquele tempo, ele não estava sendo antiético, ele não estava sendo imoral, ele não estava fazendo errado. E novamente, não estou julgando o caráter ético e moral, estou julgando a sabedoria. Porque a referência da maturidade cristã não tem que ser o que é certo ou errado. A gente erra quando a gente trata de maneira rasa as questões que a Bíblia apresenta para a gente como ética e moralidade ou sabedoria e maturidade cristã. Nós vivemos em um tempo onde tentamos reduzir tudo a é certo ou errado, é pecado ou não é pecado, pode ou não pode. É o que eu mais recebo quando eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Pastor, é pecado isso? Pode fazer isso? É errado fazer isso? É pecado ir para a festa junina? É pecado cantar a música do mundo? É pecado fazer tatuagem? É pecado dançar no pagode? É pecado fazer isso, fazer aquilo? Todo mundo pergunta para mim se é certo ou errado. Porque a gente está diluindo a maturidade cristã, achando que o nosso padrão e a nossa referência é viver de acordo com aquilo que é certo ou errado. Paulo vai falar lá aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele está falando é, existem, meu irmão, coisas que são certas, e mesmo dentro das coisas certas, corretas e éticas, como crente, tem coisas que eu não faço porque não me convém. Não, eu não sei se a igreja está entendendo. Fala para a pessoa do teu lado, meu irmão, muda de nível, vai. Sai do nível de certo ou errado. Sai do nível do cri-cri, pode ou não pode? Não. Quando as pessoas perguntam, pastor, pode isso, pode não sei o quê, pode ficar, pode não sei o quê, eu falo, querido, você é crente? É sábio. Comece a mudar a pergunta. Se você todo dia faz alguma pergunta, pode ou não pode? Transforme a pergunta para, é sábio ou não é sábio? Porque poder até pode fazer, mas sendo crente,
será que convém para você? Eu digo isso como pastor. Tem coisas que antes até eu fazia, era errado não, era antiético não, era pecado não, não era pecado. Mas por causa do lugar nobre que Deus me colocou, existem coisas que não convém mais na minha vida. Você entende isso? Então eu não sou guiado mais pelo o que é certo ou errado. O que me guia é a sabedoria que o Espírito Santo profere na minha vida. É sábio ou não é? Faça essa pergunta. É sábio fazer isso? Ou não é sábio fazer isso? A gente tem que ensinar para essa geração. É uma geração que quer uma resposta já mastigada. Pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Te debruça na palavra de Deus. E depois de ler, ora e pede sabedoria do Espírito Santo. Aí tome a sua decisão. Você está entendendo? Ele até faz algo que pela sociedade não é errado talvez, mas é sábio. Nós precisamos andar na sabedoria. E é a falta de sabedoria que faz Eucana sofrer os problemas que ele está sofrendo. Porque o dilema dele é, o que ele gera com Penina está botando o dedo na cara da promessa e do voto que ele tem com Ana. E Ana tem que viver com a consequência da impaciência, da indecisão, da decisão errada do seu esposo. E você entende que ele faz isso porque é natural do ser humano correr para alguma coisa que alivie a sua ansiedade, a sua dor e a sua falta. Isso é natural nosso. Se está faltando, se existe um vazio em nós, isso vai nos impulsionar e nos empurrar em uma direção de alguma pessoa, de algum lugar, de algum ambiente, para poder preencher aquilo que nós temos como vazio. Então são em tempos de carência que nós criamos vínculos, são em tempos de carência que nós criamos alianças para tentar ser uma muleta, algo para dar suporte à dor que nós estamos sentindo. Aí por causa disso, lá em 1 Pedro, a Bíblia vai falar, lance sobre Deus todas as suas ansiedades, porque só Ele pode cuidar de ti. Por que o texto diz isso? Isso se aplica à história que nós estamos entendendo e se aprofundando aqui, gente. Porque é em tempo de ansiedade que a gente se lança, não necessariamente para Deus, mas que a gente busca pessoas ou situações para preencher um vazio no nosso ser. Porque Deus conhece, do jeito que Ele está vivendo, Ele vai buscar em mulheres, Ele vai buscar em prostitutas, em bebida, em jogatina, em festa, em roupas, em carros. Ele vai buscar em algum lugar uma validação para preencher o vazio que ele tem, mas ele não entende que não existe nada que preenche ele como eu posso preencher. Existe um vazio no teu coração. Quem sabe você veio nessa igreja hoje porque esse vazio te trouxe para cá. Olha que sabedoria existe no vazio da ansiedade que você está vivendo hoje, porque a tua ansiedade não te levou para o mundo, te trouxe para a casa de Deus. E se você veio aqui, lança a tua ansiedade diante dele, porque ele vai cuidar de ti. Porque toda vez que a gente está se sentindo vazio, a gente cria um vínculo com alguém. Só que você entende que a gente cria vínculos com pessoas, com drogas, com entorpecentes, com ambientes, com vícios, num momento de crise. Só que o momento de crise passa, mas a aliança fica. Não é? Mas o vínculo fica. Por quê? Eucana está vivendo numa casa onde ele ama os filhos, mas ele tem que conviver com a mãe dos filhos, sendo que ele ama outra. Num momento de dor e de crise, ele buscou nela uma solução. Depois que a crise passou, ele continuou convivendo com as consequências do erro que ele teve. Eu vim nessa noite falar isso para você. Toda vez que você sente um vazio na sua alma, no seu coração, que você não sabe como preencher, o Senhor está aqui para preencher. Lance diante dele. Sabe por quê? Sabe por que Deus fala isso? Lance diante de mim, porque tudo que Deus quer é que no seu maior momento de crise, no seu maior momento de falta, no seu maior momento de escassez, que você crie uma aliança com Ele. Essa não é a história de muita gente que está aqui essa noite? Fala a verdade. Só levanta a minha mão, não precisa entrar em detalhes, mas
quantos vieram para uma igreja e depois aceitaram a Jesus porque estavam vivendo um problemão e não tinham como sair desse problema, e esse problema te trouxe para a igreja porque você pensou, eu vou na igreja, só Deus para resolver esse problema. Quantos vieram e entraram na igreja e consequentemente aceitaram a Jesus por causa de problemas? Levante a mão para mim, por favor. Quanta gente. Parabéns. Parabéns, parabéns. No nosso maior momento de dor, de dificuldade, tudo que Deus quer é que você crie uma aliança com Ele, que você faça um voto com Ele. E aí a gente tem que tirar o chapéu para Ana. Pensa numa mulher sábia, porque quando ela está vivendo toda esta crise, ao invés de brigar, ao invés de retrucar, ao invés de responder, ao invés de retalhar, sabe o que ela faz? Ela vai se derramar, ela vai se derreter, ela vai se desintegrar em oração diante de Deus, pedindo uma intervenção de Deus, falando, Senhor, me ajuda, não esquece da tua serva, lembra-te da tua serva, se tu deres para a tua serva um filho varão, eu vou te entregar de volta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que sabedoria extraordinária desta mulher. Sabe por quê? Porque ela não é egoísta, fala a verdade. Nós somos egoístas nas nossas orações e nos nossos pedidos para Deus. Raramente a gente pede para os outros, a gente pede para a gente. Você entende que existe um dilema? Eu faço uma postagem de vez em quando que é o paradoxo da oração. Sabe qual é o paradoxo da oração? São 6 slides onde eu boto 6 orações diferentes. Aí eu falo, olha o problemão que Deus tem que resolver. Aí eu coloco alguns casos e personas. Eu falo assim, ó, de manhã, um vendedor de guarda-chuva, Senhor, faz chover muito hoje, porque eu preciso vender guarda-chuva para alimentar os meus filhos. Aí alguém que vai fazer um casamento a céu aberto fala, Senhor, não faz chover hoje não, porque o meu casamento vai ser a céu aberto, esse é o dia mais importante da minha vida. Aí o outro é fazendeiro, Senhor, faz chover hoje muita chuva, porque está seca a terra e vai morrer toda a minha plantação. Aí já tem hoje outra pessoa que está trabalhando aqui no nível morto, está acabando a água aqui de abastecimento, ele está na Sabesp falando, Senhor, faz chover, porque precisa ter água para dar água de banho, de beber para a população de São Paulo. Todo mundo, todos os dias, Deus, Ele não dorme, mas imagina, nós acordamos, fazemos oração e chega para Deus a oração, que um pede uma coisa, outro pede outra coisa. Aí chega a final do Paulistão. Falando em Paulistão, depois pergunte para essas férias que nós tivemos, a Neane acho que falou alguma coisa, eu vi, dos dilemas que nós passamos, de hackearem a conta e dar golpe, mas a gente passou um segundo golpe, lá. Porque enquanto estávamos lá, os nossos amigos de lá ensinaram para a Bela algo que eu não consegui tirar da mente dela. Eu comecei já uma campanha. Se você chegar na Bela hoje, no final do culto, fala assim, Bela, onde é que mora o Corinthians? Ela faz assim, ó. Assim. Falei, vem aqui, meu filho, vou fazer uma oração forte, forte por você. Sabe qual é o meu medo? O meu medo é que porque eu acredito na cura da minha filha. Quem acredita nisso aqui? O meu medo é que as primeiras palavras da Bela não sejam nem mamãe e papai, seja, vai Corinthians. Porque eu não consigo tirar. Eu falo assim, o papai mora onde? Deus mora onde? E o Corinthians? Falei, Senhor, vou ter que fazer uma oração forte por isso. Mulheres, homens, igreja, aprendam com Ana. Quando Ana vai orar, ela não pede só para ela não. Ela primeiro vê a necessidade da obra. Ela entra na igreja. Isso aqui é conjectura minha, mas eu imagino ela olhando e falando assim, ó, está faltando um obreiro, está faltando sacerdote, está faltando um bom trabalhador na obra. Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te dar para ele ser um diácono. Se tu me deres um filho, eu vou dar para ele ser um pastor. Se tu me deres um filho, eu vou entregar ele para a tua obra, porque eu sei que a tua obra necessita de homens bons, e eu estou orando, e eu estou separando ele, e esse menino tem voto. Me dá algo para que eu possa abençoar a tua obra. Toda vez que Ana vai orar pedindo um filho, ela alinha o desejo dela com a necessidade da obra. Olha que mulher interessante. Então peça para Deus, pergunta, Deus, eu sei que tu não precisa de nada, mas a tua obra na terra tem algumas necessidades. Me elucida, me dá revelação para entender qual a necessidade da tua obra e gera em mim algo que vai solucionar um problema da tua casa, da tua igreja e da tua obra. Essa é a oração dessa mulher. Ela alinha o desejo de Deus com o desejo dela. Se tu me der, eu te entrego. Se tu me der, eu faço. A gente tem que começar a gerar algo para Deus e não para a gente. A gente tem que começar a gerar algo para Deus e não
Gerar, e eu sei que muitas pessoas vão entender isso em vários níveis diferentes. E não gerar coisas para poder completar um vazio que só Deus pode completar. Porque é isso que nós fazemos todos os dias. A gente gera coisas do nosso desejo para querer completar um vazio do nosso ser, sabendo que só Deus pode fazer isso. Esse é um problema que Jacó vive. Jacó tem um problema muito semelhante ao de Eucana. Jacó, ele tem 2 mulheres, enganam ele casa primeiro com Leia, depois vem com Raquel. Ele ama a Raquel e despreza a Leia. Só que Raquel não pode ter filhos, e Leia pode. Só que Leia sendo desprezada, tem um texto bíblico que é extraordinário. Coloca para mim aí, Gênesis 29, versículo 31 a 35. Me deixe rapidamente inserir esse contexto de Gênesis, de Jacó, de Leia e de Raquel aqui nessa história, porque são coisas parecidas, mas com desdobramentos diferentes. Porque no vazio que Ana tem, ela pede para Deus gerar algo para entregar para Deus. Mas no vazio que Leia, na carência que Leia tem, ela gera algo para completar um vazio na sua vida. E toda vez que eu gero algo, peço para Deus gerar em mim algo para completar algo na minha vida, eu estou falando que Ele não é o bastante. Ou estou procurando na coisa errada algo para completar a minha vida, quando Deus pode completar. Olha o que esse texto fala aqui, ó, Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e deu luz a um filho e o chamou de Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. O marido não ama, então ela gera um filho para chamar a atenção, não de Deus, do marido. Ele vai me amar agora porque eu dei um filho para ele. Então ela gera Ruben para chamar a atenção do esposo para um vazio que ela tem, para uma carência que ela tem do seu esposo. Versículo 33. E concebeu outra vez, segundo filho, e deu luz dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou de Simeão. Porque meu marido me despreza, Deus me deu, agora ele não vai me desprezar mais, porque eu vou dar um outro filho. O filho vai completar o vazio do desprezo que eu sinto no meu marido. E concebeu outra vez um terceiro, e deu à luz, dizendo, agora, você viu, o primeiro não resolveu, o segundo não resolveu, ela foi para o terceiro, agora ele vai me amar, agora ele vai olhar para mim. E ela falou assim, concebeu outra vez, deu filho, dizendo, agora essa vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou de Levi. Agora olha o versículo 35, olha a mudança de postura. E concebeu outra vez, e deu luz a um filho, dizendo, dessa vez, agora eu não vou gerar para chamar a atenção do meu marido. Agora eu não vou gerar para completar um vazio que no meu coração. Com esse filho, dessa vez, eu louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o de Judá. Ela nomeia e imputa sobre os seus filhos uma identidade de carência que ela tinha do seu esposo. Ela gera coisas para completar a si própria. Ela vê que ela não recebe do seu marido, então ela tenta dar coisas para o marido para chamar a atenção do marido. Muitas vezes nós lançamos a nossa ansiedade no esposo ou na esposa, e nem eles podem completar o vazio que só Deus pode completar. Não coloque seu esposo e a sua esposa num local onde Deus não o fez para completar. Pastor, eu casei para ele me fazer feliz. Teu esposo e a tua esposa não te podem fazer feliz, só Deus pode te fazer feliz. Quando o homem estava sozinho no jardim, ele já era feliz, não tinha mulher, cuidava dos animais. Não. Como é que eu sei que ele já era feliz? Porque Deus, quando olha para ele, fala assim, não é bom que um homem seja infeliz. Ele falou isso? Não. Não é bom que um homem esteja só. Ele era feliz já, meu irmão, só que ele era solitário. Então a mulher está ali para acompanhar o sofrimento dele, para buscar a Deus junto com ele, e não para completar um vazio que só Deus. O nosso erro não é que o outro não corresponde, é que a gente coloca o outro em um local que ele não foi feito para preencher. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, dos casais? Aí ela tem o primeiro filho, Ruben. O que significa? Me olha. Porque toda vez que ela entra, ela é invisível, ninguém nota ela. Se ela está aqui, ninguém puxa conversa. Se ela não está, ninguém sabe que ela está na sala. Aí ela tem um segundo filho. Qual é o nome do segundo filho? Simeão, significa me escuta. Porque toda vez que ela fala as vontades, tudo que sai da sua boca cai em ouvidos surdos.
Ninguém sabe o que ela gosta, ninguém sabe o que ela pede, ninguém entende os seus desejos. Ela tem um terceiro filho, qual é o nome? Levi. Me conheça, porque ninguém sabe das preferências. Quando ela está doente, ninguém sabe, ninguém demonstra, ninguém entende como é que ela é. Então ela gera filhos que refletem um vazio da sua alma, até que ela cai na consciência e entende: eu vou parar de gerar coisas para chamar a atenção de homens, eu vou gerar algo para chamar a atenção de Deus. E foi o que Deus disse. E ela gera Judá. Sabe o que Judá significa? Louvor. Ao invés de mendigar a atenção de pessoas, eu vou gerar um louvor. E eu vou chamar a atenção de Deus, porque eu sei que quando Deus me olhar, Ele vai me preencher. Se você veio quebrado nessa noite, gere um louvor para o Senhor nessa noite. Gera um louvor, dá um glória a Deus. Chama a atenção, não é da pessoa do lado do pastor, chama a atenção de Deus, meu irmão. Aleluia, aleluia. Então a sabedoria de Ana é extraordinária. Quando ela vai gerar, ela fala assim: eu não vou gerar para chamar a atenção de Eucana, não. Eu não vou gerar nada para chamar a atenção e esfregar na cara de Penina, não. Falando, está aqui, ó, tem sabor de leite materno. Ela não gera para se vingar, ela não gera para mendigar, ela gera para entregar. Não foi que foi cantado? Entrega. Senhor, eu estou vendo a tua obra, estou vendo a necessidade do teu campo, da tua igreja, Senhor. Gera em mim algo para eu te devolver, para que ele possa servir a ti. O texto fala que ela faz um voto com Deus. E ela já demonstra o voto e a fidelidade do voto, porque Deus faz ela engravidar, ela tem um filho. O primeiro ato que mostra a fidelidade dela é o nome do garoto, Samuel. Diga comigo, Samuel. Um nome bonito. Ainda mais quando é segundo nome. Diga André, não, estou brincando. Samuel, sabe por quê? A parte mais importante desse nome é o final, é a terceira sílaba. El, Samuel, El de Elohim, El de El Shaddai, El de El Elion. Você está entendendo? Ela coloca o nome de Deus no nome do menino, porque ela sabe, eu não podia gerar, isso aqui é projeto de Deus, então eu vou colocar Deus naquilo que eu estou gerando. Eu vou entregar para Deus. Você está entendendo isso? Quando você está pedindo, orando por alguma coisa, você está colocando Deus naquilo que você está projetando? Você vai namorar com alguém, você está colocando Deus nesse namoro, no sentido de buscar a vontade dele. Você vai abrir uma empresa, você vai montar uma sociedade, você vai conversar com um sócio. Deus está participando. Coloque Deus naquilo que você está gerando, projetando, sonhando para a sua vida. Porque quando você inclui Deus, Deus trata de fazer aquilo que você não consegue fazer. Ela não podia ter filhos, mas como ela colocou Deus no projeto dela, ela gerou algo que veio de Deus. Aleluia. Coloca Deus naquilo que você está gerando. Aí ela tem boa notícia. Ela está grávida. Por algum tempo ela não sobe para o local de adoração, porque ela está amamentando a criança. E ela fala para o esposo: ó, quando ele desmamar 3 anos, avisa lá Eli, avisa o sacerdote, que eu vou levar e eu vou cumprir o voto que eu fiz com Deus. Porque Deus me deu ele, mas não é para mim não, é para a obra dele. É para o povo dele. É para a casa dele. Então quando o menino completa 3 anos, ela leva e entrega lá, está aqui. Está aqui, servo. Lembra aquela serva que te chamou de bêbada quando ela estava se derramando diante do Senhor? É que eu estava fazendo um voto com Deus, que eu não podia ter filhos, eu não podia gerar, mas que eu coloquei Deus naquilo que eu estava gerando. Está aqui o que Deus gerou, já está com 3 anos, já está maduro e pronto para iniciar o serviço na tua casa. 3 anos de idade. 3 anos. Mãe, você não tem ideia do poder da sua oração sobre o seu filho. Vocês não têm ideia não. Mas pastor, meu filho não tem mais jeito não. Começa a orar aqui, tem jeito para tudo quando você ora. Coloca Deus na tua casa, coloca mais Deus nessa oração, te derrama diante dele para você ver o poder da oração de uma mãe, de um pai, de um familiar, de um avô, de uma avó. Não tem mais mãe, não tem mais pai, de um responsável, você não tem ideia. Ela entrega o menino e todo ano ela volta e ela entra, sobe para fazer as orações, entregar os sacrifícios. E o texto fala que ela sempre leva um presente para Samuel. O que ela leva, pastor? Uma bola de futebol? Uma camisa do Corinthians? PlayStation? O que ela leva para o menino? Uma roupa de sacerdote.
Estranho, né? Mas não é o voto. Mas pastor, ele tem 3 anos. No outro ano era 4 anos. Ele não é sacerdote ainda, por que ela veste de sacerdote? Verdade não é. Ela costura, ela compra o tecido, ela compra o pano, ela faz as medidas. E ela faz uma réplica. Ela faz uma roupa de sacerdote simbólica. Mas para que ela vai vestir o menino? Porque o voto dela era, ele vai ser sacerdote. Então eu vou vestir de sacerdote, porque eu quero que ele se vista do futuro dele. Eu quero olhar para ele, eu quero que ele agora se acostume do futuro dele. Pai, mãe, traz o teu filho para a igreja, porque ele precisa se acostumar com esse ambiente, porque esse é o futuro dele. Ah, mas ele não quer porque é criança. Traz de algum jeito. Por quê? Porque ele precisa entender qual é o local do futuro. Ele precisa se acostumar com isso. Vista-se do seu futuro. Não foi isso que José do Egito fazia? O seu pai colocou sobre ele uma capa colorida de nobreza, de imperador e de rei, mas ele vivia no meio do deserto, correndo no meio da poeira, no meio dos bichinhos, no meio do mato. Eu imagino as caravanas passando, falando, ó aquele doidinho ali, olha aquele menino maluquinho ali, está vestido de rei, mas está cheio de carrapicho, está vestido de rei, mas está todo sujo de cocô de bode, está vestido de rei, mas está todo empoeirado. Enquanto as pessoas passavam e chamavam ele de maluco, Deus do céu ia olhar e falava assim, maluco não, ele está vestido do futuro dele. É que vocês não estão vendo, ele está vestido de rei aqui, é porque um dia ele vai ser rei. Pai e mãe, vista o seu filho do futuro dele, traz ele para a igreja, esse é o ambiente dele. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluias. Todo ano levava o menino. No ano seguinte, ia para lá, ia. O que levava? Um novo presente. Qual presente, pastor? Uma estola sacerdotal. De novo? Sim. Por que, pastor, de novo? Já não tem uma? Não, é porque o menino cresceu. Você entende isso? Quando você cresce, você perde. Aquilo que servia antes, não serve mais, porque você cresceu. Aquilo que você ouvia antes, você não ouve mais, porque você cresceu. Aqueles amigos que você andava, você não anda mais. Você perde eles, perde. Por quê? Porque você cresceu. Quantos testemunhos eu não tenho aqui de gente falando, pastor, só foi aceitar Jesus, só foi começar a servir na casa, todas as minhas amizades foram embora. Por quê, pastor? Eu pensei que se eu estivesse com Deus, eu seria cheio de amizade, mas parece que está todo mundo indo embora. É porque Deus está te fazendo crescer, e quando você cresce, você perde algumas coisas. A roupa que você vestia quando tinha 4 anos, não cabe quando você tem 5 anos. Eu sei disso que eu estou indo para o 4º filho. E é caro você comprar uma roupa para a criança usar 3 vezes e não usar mais. Por quê? Porque a criança cresce, mas quando ela cresce, ela perde alguma coisa. Deus está te fazendo perder algumas coisas, porque nessa noite você está crescendo. Mas eu creio que nessa noite, Deus está colocando uma nova estola sacerdotal nesta igreja. Você está crescendo, você está aprendendo, você está sendo cheio de sabedoria. Nessa noite eu vejo pelos olhos da fé o Senhor mandando anjos para essa igreja, e tem pessoas que estão recebendo de fato no seu espírito a sabedoria desta revelação e desta palavra. Deus está colocando uma nova estola sacerdotal, porque aquilo que antes era servo, era bom, era o tamanho, Deus te faz crescer essa noite. E quando você cresce, antes você ouvia músicas que hoje você não ouve mais. Antes você participava de grupos de WhatsApp, que hoje você não participa mais. Antes você se vestia de alguma maneira, que hoje você não se veste mais, porque você está crescendo. Tem alguém que está disposto a crescer nesta igreja? Eu acho que a gente está nessa jornada de crescimento aqui na igreja, mas é uma jornada de perdas. Não tem como crescer sem perder alguma coisa. Todo ano, bota aqui meu filho, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Até ele recebeu o chamado. Isso aqui é uma outra mensagem. Vai ser a 3ª aula. Vem para o nosso EBD domingo e no outro, que você vai entender profundamente e historicamente toda essa pregação. O chamado de... E aqui eu louvor, o pessoal do som pode subir aqui, pessoal da base. O chamado de Samuel é um aprendizado extraordinário. Samuel, ele termina o dia a dia, o trabalho diaconal, o trabalho de cooperador, porque ele é aquele que arruma a cadeira, ele é aquele que bota os envelopes de oferta, ele é aquele que limpa, coloca a cadeira no lugar, que tira a cadeira, ele é aquela pessoa que serve, porque ele é um cooperador da obra. Desde pequeno ele nasceu nessa casa e ele está sendo treinado para isso. Quando ele termina o expediente, ele vai deitar, ele vai descansar. Ao deitar, ele escuta uma voz dizendo, Samuel, Samuel.
A reação dele é ir até o sacerdote Eli. E ele chega diante do sacerdote e fala: pois não, você me chamou? Aí o sacerdote fala: chamei não, volta a dormir, rapaz. Não falei nada não. Aí ele volta a deitar de novo. Segunda vez: Samuel, Samuel. O que ele faz? Ele vai de novo em Eli: o senhor me chamou? Não, não te chamei daquela vez, nem dessa vez, volta a dormir. Aí ele volta para o lugar. Pela terceira vez, de maneira audível, gente: Samuel, Samuel. Para quem ele vai de novo? Pela terceira vez: Samuel. Vai para Eli. O senhor me chamou? Eli percebe: Deus está chamando ele. Assim, na próxima vez que você escutar, não vem até mim não. Diga assim: fala a Deus. Fala a Deus. Que teu servo ouve, fala a Deus. Porque Deus está te chamando. 3 vezes esse menino vai para a mesma pessoa, porque ele ouve a mesma voz. Mas desde a primeira, ele falou: não é minha voz, não sou eu. Por que ele continua indo para Eli? Porque tinham outras opções, fale a verdade. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, sacerdotes, serviam naquela casa, também moravam, também ficavam lá. Pode ser um passante, pode ser o seu pai ou sua mãe, chegaram atrasado da viagem, teve um contratempo, chegou de madrugada, veio entregar a estola, um presente, veio entregar um sacrifício. Talvez algum passante chamando: Samuel, abre a porta, Samuel, me dá uma água. Samuel, poderiam ter outras opções. Por que ele vai sempre para Eli? Por que ele não vai para Ofni e Finéias? Ofni e Finéias, depois você vai ler. Perversos, devassos, ladrões do templo, metiam a mão nos dízimos e ofertas, roubavam a obra e a casa de Deus. Por que Samuel não vai até eles? Porque a voz de Deus nunca vai se parecer com a voz de gente assim. Pode até ter posição, mas uma hora a casa cai. Porque pessoas assim nunca vão ter a voz parecida com a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós somos próximos de alguém, a nossa voz se torna parecida com ela. Meu tio está aqui, ele conhece e não me deixa mentir. A minha mãe é gêmea, Rebeca e Raquel, são bivitelinas. Se você olhar as duas, você vai diferenciar. Mas vou falar uma coisa para você: se eu pedir para elas fazerem uma ligação telefônica para vocês, eu duvido você diferenciar. E elas brincaram, algumas vezes ligavam para mim no tempo que não tinha, o caller ID, a identificação. E às vezes eu atendia e falava alô, aí eu falava mãe, aí ela e ela continuava conversando. Lá no meio da conversa: não, André, aqui é a tua tia, tua mãe está aí. Ela me enganava. Por quê? Porque ela é tão parecida, tão próxima da minha mãe, que as vozes se confundem. Por que ele vai até Eli? Eli tinha os seus erros. Eli não cuidou muito bem dos filhos, mas ele era um homem de Deus. Um homem correto, um homem sábio. Ele era íntimo de Deus. E quando você é íntimo de Deus, a sua voz se confunde com a voz de Deus. Quantas vezes, e eu não falo isso para me gloriar, mas quantas vezes eu prego aqui, acabo o culto, a pessoa vem comigo chorando e fala assim: pastor, parecia que era Deus falando comigo. Eu também choro porque eu falo: Senhor, tu está me usando. Quantas vezes pessoas não vêm trazer testemunho, que ela dá a paz do Senhor, que ela abraça alguém na porta, e esse abraço a pessoa fala assim: parecia que era Deus me abraçando. Quando nós somos próximos e íntimos de Deus, o nosso abraço parece o abraço de Deus. O nosso aperto de mão parece o aperto de mão de Deus. A nossa voz parece a voz de Deus. O nosso conselho parece o consolo de Deus. A nossa oração parece com a oração de Deus. Por isso Deus quer que você mude o nível, seja mais sábio, ande mais próximo dele. Porque quanto mais próximo de Deus você andar, mais parecido com Deus você se torna. Fique de pé comigo. Aleluias. Aleluias. Feche o seu olho, pode subir grupo de louvor. Eu quero fazer um convite. Eu sinto muito a presença do Espírito Santo aqui agora. Vocês não têm ideia como estou sentindo uma brisa suave, um frescor do Espírito Santo nesta noite. Talvez você veio aqui com vazio, com dores, com mágoas, com carências. E
Não eu, porque essa revelação da palavra não é minha, é da palavra de Deus. Eu sou apenas um canal. Eu sou acessório. Mas Deus que é necessário para você hoje. Se você sentiu Deus falando no seu coração, é porque Ele quer que você lance sobre Ele as tuas ansiedades, as tuas dores e os teus problemas. Essa é a noite de entrega. Nessa noite eu quero convidar pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus. Querem fazer exatamente isso que eu acabei de falar. É a coisa mais sábia que tem. É você entregar tudo para Deus. Eu não sei o meu amanhã. Eu estou todo quebrado, eu estou todo errado. Pastor, eu não tenho um caminho, eu estou desnorteado. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega a tua ansiedade para o Senhor Jesus, porque Ele cuida de ti. Feche o seu olho, igreja. Vamos entrar em espírito de oração nessa noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? O seu caminho para Jesus? As suas ansiedades, o seu medo. Você está em pânico, você está em depressão, você está em incertezas e não sabe o caminho. Quer entregar isso para Jesus? Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, não entregue só o medo, não, entregue a vida inteira. Se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, eu vou pedir que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Eu quero fazer uma rápida oração com você antes da gente terminar para o culto. Segundo convite, primeiro de quem quer aceitar Jesus. Segundo convite, você está afastado dos caminhos do Senhor. Um dia você até se vestiu com essa estola, com essa roupa de sacerdote, mas os problemas da vida, as más influências, as más companhias, os maus costumes te corromperam, te distanciaram da comunhão do corpo de Cristo. Hoje Ele vem aqui te dizendo: eu tenho uma nova veste para você. Eu tenho uma nova veste para você. Uma veste de justiça, uma veste de pureza, uma veste de perdão. Basta você querer, que hoje o Espírito Santo de Deus está aqui trocando as vestes de pessoas. Tem gente que está com as vestes manchadas, imaculadas. Deus vai te dar uma veste pura, sem mácula, uma veste de perdão nesta noite. Se você quer aceitar a Jesus, ou se você quer se reconciliar com Ele, saia do seu lugar enquanto nós cantamos.